Amém. Romanos capítulo 4, versículo 25 apenas. Será apenas o versículo inicial. Livro do apóstolo Paulo, à igreja em Roma. Romanos 4, logo depois dos evangelhos, né? Tem no quarto evangelho, vem Atos, depois vem Romanos. Se você tiver com alguém perto de você sem a Bíblia, compartilhe a leitura com quem está ao seu lado aí. Apenas o versículo 25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Vamos orar a Deus. Senhor, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e te pedir, Senhor, que nesta hora, Pai, o Senhor venha falar a cada coração, cumprir o teu propósito, o teu plano em cada vida, Senhor. Cada um chegou aqui, Senhor, porque o Senhor trouxe este lugar para ouvir o que tu tens a dizer aos nossos corações. Então fala, Espírito Santo de Deus, dirige-nos, Senhor, nessa meditação, que nada venha tirar a atenção, nos atrapalhar, ó Deus, desviar o nosso pensamento daquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai, e que a tua palavra fique gravada em nosso coração. Por isso, ó Deus, entregamos a ti esse momento, eu me coloco em tuas mãos como um vaso, Senhor, para ser por ti usado. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus nós oramos, e que a igreja diga amém. Você pode se assentar, tome o seu lugar agora. Amém. Acabaram aí? O senhor já está aprontando os últimos detalhes, né? Amém. Só para não tirar a atenção. Bem, Paulo escreve aqui aos Romanos falando sobre a missão de Cristo Jesus. O que Cristo realizou? Ele foi entregue à morte. É um erro quando algumas pessoas pensam que Jesus foi assassinado, tiraram a vida de Jesus. É um equívoco por não conhecer as Escrituras, porque a palavra de Deus diz que este plano já estava traçado antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, Deus já tinha no seu coração um propósito eterno, já tinha determinado aquilo que Cristo faria na face da terra. Então ele foi entregue, ele se entregou, ele mesmo declarou: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então Paulo aqui resume muito bem essa missão maravilhosa que Cristo veio cumprir na terra, o verbo que se fez carne, o Deus vivo e verdadeiro, que se tornou como um de nós, se tornou como um ser humano, o Deus infinito, o Deus todo-poderoso, que fica agora num corpo limitado. Mas aqui Paulo está dizendo que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Ele, que é um Deus santo, Jesus, que foi homem perfeito, e que o Evangelho de Lucas retrata muito bem isso. A gente está estudando isso às quartas-feiras, o Evangelho de Lucas, capítulo a capítulo, e o doutor Lucas, ele escreve com maestria, mostrando que Jesus foi um homem perfeito, ou seja, não havia pecado nele. Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. Mas fica aquela pergunta: o que é o pecado? Porque a gente vive numa época, numa cultura em que tudo está relativizado. Tudo é relativo. Para alguns, fala: não, isso aqui é pecado. Não, para mim isso aí não é pecado, não. Depende da situação. Depende do contexto. Depende de uma série de fatores. A gente vive hoje numa sociedade que quer e está relativizando tudo. Para alguns, quem pratica corrupção é um malfeitor. Para outros, fala: não, mas espera aí, né? Se for perguntar aquela pessoa, fala: não, mas é porque, poxa, eu tenho que me virar.
Eu não estou fazendo nada de errado. Se eu não fizer, tu vai fazer em meu lugar. Então, o que que tem? Ou seja, relativiza um valor. Torna um valor não absoluto, mas relativo, dependendo da situação. Mas a gente não pode criar algo da nossa mente, do nosso coração. É nessa hora que a gente tem que ir à palavra de Deus e saber o que a Bíblia diz a esse respeito. E a Bíblia me aponta que pecado é desobedecer a lei de Deus. É quando eu desobedeço as leis e os preceitos do Senhor. É quando eu não ando de acordo com o que a palavra de Deus determina para a minha vida. E hoje, inclusive, a gente tem uma parte da igreja, ou de pessoas que estão dentro das igrejas, que querem fazer o seu próprio evangelho. Querem viver a sua vida cristã do seu modo. E aí hoje você vê cristão que não vai mais à igreja porque ele diz que não precisa mais. Ele criou a igreja do fico em casa. Eu fico em casa, eu assisto um culto pela internet, hoje tem várias ferramentas, então não preciso desse negócio de igreja. Ele esquece que a Bíblia manda, ordena que a gente congregue. A palavra igreja traz esse significado de uma assembleia, de uma reunião, de uma congregação. Ou seja, as pessoas querem criar algo do seu coração, mas pecado para Deus é uma coisa só. Aquela mentirinha, que a gente foi só uma mentirinha. Para Deus, tem o mesmo peso que um assassinato. Porque para Deus, de qualquer forma, foi quebrada a sua lei. Foi quebrado o seu princípio. Houve desobediência. A gente leva um peso e a lei humana dá pesos diferentes. E o problema é a gente levar isso para o nosso relacionamento com Deus. E achar, não, mas eu não matei ninguém. E muitos, às vezes, falam assim, não, eu não vou para a igreja porque eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada de errado, eu trabalho, eu isso, eu aquilo. Então ele relativiza, achando que ele é muito bom. Só que a Bíblia diz que todos pecaram e estão condenados aos olhos de Deus. Não há na face da terra uma pessoa só que possa dizer assim, ó, essa pessoa aí não tem pecado. O único foi Jesus Cristo. O único. Fora ele não há. Há um certo líder religioso que alguns dizem, não, esse líder aí, ele é infalível. E agora, o que está aí à frente dessa religião, ele mesmo já disse, eu sou um pecador. E aí todo mundo, e agora? Se ele é infalível, como ele mesmo está dizendo que é um pecador? Porque realmente ele é. Porque não há ninguém na face da terra que não tenha pecados. O fato de nós abandonarmos a Deus, nos voltarmos contra Deus, já é um pecado. O fato de nós nos acharmos independentes, acharmos que nós podemos viver e fazer o que nós acharmos melhor, já é um pecado contra Deus. Porque Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele, desde o jardim do Éden, para ter comunhão com Ele. O problema é que o pecado traz condenação. O preço do pecado é derramamento de sangue. Para que se pague o preço pelo nosso pecado, tem que haver derramamento de sangue. Quando a gente vê no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a gente vê aqueles sacrifícios do povo de Israel, que se levavam cordeiros, novilhos, pombas e tantos outros animais de acordo com aquilo que estava se propondo diante de Deus. Tinha que haver derramamento de sangue. Era uma vida de um animal substituindo a vida daquele israelita que havia pecado.
Se não houver derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O preço não é pago. Precisa haver uma morte substitutiva. E foi isso que Cristo Jesus veio fazer. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele veio para tomar o meu lugar e o teu lugar na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Por que ele morreu? Ele morreu para derramar sangue e pagar o preço dos nossos pecados. Essa é a sua missão, essa é a Páscoa. Ele morre nesse período em que era realmente sacrificado um cordeiro para a celebração da Páscoa, para a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. Mas Jesus agora traz um novo significado. Eu estou libertando vocês do pecado. Eu estou pagando o preço pelos seus pecados. E Paulo diz aqui, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então não bastava ele ser morto. Não adiantava só ele morrer. Porque se Jesus somente morresse, ele seria como muitos outros, um mártir. E quantas pessoas já não morreram por causas, né? Por ideologias. Deram suas vidas em prol de uma ideologia, de uma causa, morreram e lá ficaram. Então, se Jesus apenas morresse, a obra estaria incompleta, não podia parar aí. Mas ele morre numa sexta-feira e no domingo ele ressuscita, porque a sua ressurreição, em primeiro lugar, mostra o poder de Deus, porque para Deus não há limites, não há barreiras, não há impossíveis. Ele é o autor da vida, ele dá a vida, ele tira a vida e se ele quiser ele dá de volta, porque ele é o Senhor. Ali Cristo estava mostrando o Deus todo-poderoso que ele é. Mas faz aplicar a justiça. Paulo diz que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, é para se colocar diante do Pai e dizer: o preço foi pago. Agora aquele que busca a Deus, aquele que se aproxima de Cristo, reconhece os seus pecados e os confessa diante de Deus, ele agora tem diante do Pai a sua vida justificada. A justiça é feita, mas ele é um pecador, mas foi pago o preço. A dívida já foi paga. Ele está livre agora. No livro de Romanos também, você não precisa abrir, né? Eu vou ler aqui para você em Romanos 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, o que acontece? Cristo morre, Cristo ressuscita para justificar, para fazer a justiça pelos nossos pecados, para dizer: ao preço está pago. Muito bem, então não preciso fazer mais nada. Precisamos. Agora entra a nossa parte, porque eu não posso pagar o preço dos meus pecados, eu não posso me justificar, eu não posso fazer algo pela minha salvação eterna. Eu não tenho como fazer isso. Bem, Paulo dá aqui o roteiro. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O pecado, ele traz condenação, ele traz morte espiritual. E por isso, sem Jesus na nossa vida, sem Jesus em nosso coração, nós precisamos de salvação, precisamos de resgate. Você já viu uma pessoa que está em apuros, numa situação, talvez de afogamento, caiu num buraco, está ele precisa que alguém venha resgatá-lo. Essa é a ideia de salvação.
Eu estou perdido nos meus pecados, eu não tenho como me salvar, eu preciso que alguém venha me resgatar das trevas, venha me resgatar dessa vida que eu estou levando, ele venha me tirar desse lugar. Nós precisamos de salvação, nós precisamos desse resgate, e para isso nós precisamos reconhecer com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo é o Senhor. Se não professar com os lábios, você pode fazer tudo de muito bom. Você pode ser um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, você pode ser uma pessoa exemplar. Mas eu lamento te informar que a Bíblia diz que você vai para o inferno. Se você não confessar que Cristo é o Senhor, que Ele veio para fazer esta obra de salvação, que só Ele poderia fazer, e mais ninguém. E é isso que celebramos na Páscoa, essa salvação que Ele trouxe a nós, de crer no nosso coração que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está. É a certeza que nós temos na nossa alma. O mundo está aí em caos, as pessoas estão desesperadas, e nós a cada dia temos vivido com a esperança em nosso coração, porque nós sabemos que o nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. A cada dia a gente sabe que a graça dEle está sobre nós. Por isso que a palavra de Deus diz que no amor não existe medo. O mundo está cheio de medo, é medo do vírus, é medo disso, é medo daquilo, todo mundo com medo. Quem está em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz, no amor. Quem é amor? Deus é amor. Se a minha vida está em Cristo, em Deus, o perfeito amor lança fora o medo se vai. Por quê? Porque eu confio que Deus está cuidando de mim. Mas e aí se acontecer de pegar o vírus e morrer? Eu sei de uma coisa, só quem determina o último dia da minha vida é o meu Deus. Enquanto Ele disser que eu viverei, eu viverei. Pode vir vírus, pode vir peste, pode acontecer o que for, é Deus quem determina o meu futuro, o meu dia a dia, porque a minha vida está nas mãos dEle. É essa esperança que está no nosso coração. Confessamos com a boca que Ele é Senhor, que Ele é Deus, mas cremos no nosso coração que Ele morreu e ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa. Não há impossíveis para Ele. Ou eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, ou eu vou crer num Deus pequenininho que, Deus, acho, não sei se vai fazer, eu acho que eu estou em perigo. Não, eu creio nele, e eu creio que a minha vida foi resgatada por Ele para a glória eterna. É preciso reconhecer que a gente precisa de salvação em Jesus. Por isso que ninguém pode convencer ninguém a seguir a Cristo. Tem que ser algo que o Espírito Santo faz na tua vida. Por isso que tem gente que vem à igreja 5, 10, 15, 20, passa anos vindo à igreja. Eu estou pensando, sabe por que está pensando? Porque o Espírito Santo ainda não fala assim, eu não vou deixar não vou te dar minha salvação não. Porque Ele está no governo de todas as coisas. Agora, quando Deus pega o homem e fala assim, você vai ser meu, a pessoa se rende, ela se ajoelha, se prostra e diz, Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou. Eu reconheço que eu preciso de salvação. Tem que haver a declaração dos lábios de que você precisa da salvação. No livro de Colossenses, Paulo fala assim, vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele ressuscitados pela fé no poder de Deus. Quando mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo, nos perdoou as transgressões
e cancelou nossa dívida, pregando-a na cruz, tendo ali triunfado. Bem, pastor, já entendi que Jesus veio como homem, sem deixar de ser Deus, ele morreu na cruz. Eu já entendi que ao terceiro dia ele ressuscitou, e é isso que a Páscoa significa. Páscoa não é chocolate, não é vestir o filho de coelhinho. Não, Páscoa não é isso. Páscoa é celebrar a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Já entendi isso tudo. Já entendi que eu tenho que confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor. Eu tenho que crer no meu coração que Ele ressuscitou, que eu preciso de salvação. O próximo passo é o que Paulo diz aos Colossenses, é o batismo nas águas. Então, é entregar a vida a Jesus, dizer, bem, eu quero ser uma nova criatura. Eu vou sepultar naquelas águas do batismo a minha velha natureza. É um batismo de arrependimento, onde eu reconheço os meus pecados. Eu agora quero viver em novidade de vida com esse Jesus maravilhoso que ressuscitou. Então eu passo pelas águas para dali ressurgir e viver uma nova vida com Cristo Jesus. O próximo passo é passar pelas águas, porque nós somos sepultados como Ele. Assim como Cristo foi sepultado na sua morte, o batismo traz essa figuração, essa representação teatral de alguém que está sendo sepultado e está sendo dali levantado para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. E no momento que a gente entrega a vida a Jesus, tudo na nossa vida tem que começar a mudar. E começa a mudar, primeiramente porque a presença de Deus está conosco. E aí os valores começam a ser trocados. Os ambientes que você frequentava, você vai olhar e dizer, não, isso aí já não me agrada mais. Isso aí não tem mais valor para mim. Eu não quero mais saber disso ou daquilo outro. E aí alguns familiares ou amigos começam a falar, poxa, fulano, quando era da nossa turminha era tão legal, agora virou crente, ficou chato. Porque os nossos valores não são os valores desse mundo. A nossa alegria não está numa cerveja, não está num pagode, a nossa alegria não está numa festa, a nossa alegria não está no dinheiro, a nossa alegria vem do Espírito Santo de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa as circunstâncias onde nós estejamos, podemos estar até sozinhos, mas a presença do Senhor é vívida e clara em nossa vida, e nós sabemos, Ele está comigo. Oh, que maravilha! Que maravilha! Uma nova vida. É Deus reescrevendo a nossa história. E como eu tenho visto Deus reescrever histórias de pessoas, casamentos que estavam acabados e Deus reconstruiu, pessoas que estavam enfermas, desenganadas e Deus curou. Tantas situações que pareciam aos olhos humanos, não tem jeito. E Deus foi lá, entrou e fez um milagre maravilhoso. E muitas delas estão aqui hoje. Quem já viu o milagre de Deus na sua vida? Levante as suas mãos, você tem um milagre de Deus na sua vida? Então, por quê? Porque entregamos a vida a Cristo. E nós vivemos isso a cada dia. A nossa vitória não é aquilo que nós conseguimos nessa terra. A nossa vitória não é porque eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. A pessoa sem Deus, ela olha as coisas assim, a felicidade, o sucesso é ter. Só que Cristo nos aponta para algo muito mais maravilhoso. A nossa vitória é a vitória de Cristo na cruz, porque a nossa vitória maior é quando nós vencemos o pecado dia a dia na nossa vida. É quando cada dia
Nós somos assediados, tentados por Satanás. A nossa carne pede para nós desagradarmos a Deus, mas dia a dia a gente está ali buscando a presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, se humilhando diante do Senhor, buscando a Deus a cada dia, e Ele vai nos renovando, Ele vai nos transformando, Ele vai fazendo uma nova obra em nosso viver. Esse é o significado da Páscoa. Aquilo que estava morto acabou. Deus traz uma nova vida ao coração humano, para aquele que crê. Então você que está aqui, que ainda não passou por essa experiência, saiba que Jesus morreu na cruz por amor a você. Não fomos nós que amamos a Cristo, foi Ele quem nos amou primeiro. Foi Ele que se entregou por nós. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Antes da gente nascer, antes de nós sermos qualquer projeto no coração, na mente de alguém, Ele já tinha planejado salvar a nossa alma. E o que Ele quer de você? O teu coração. Que você confesse com a tua boca: Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso de salvação, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ter a minha vida reescrita, um reinício na minha vida, passar pelas águas e viver todos os dias com Jesus. Eu te garanto uma coisa, eu não vou te prometer que você vai ter riqueza, não te prometo que você vai ter teus sonhos realizados, não, isso eu não posso te prometer, mas eu te garanto uma coisa: se você andar com Cristo Jesus, você será uma das pessoas mais felizes na face da terra. Porque eu sou uma dessas pessoas, uma das pessoas mais felizes. Quem também está comigo nesse grupo, que tem vivido com Jesus? Olha quanta gente. E nós somos poucos aqui, porque há milhares, milhões espalhados por toda a face da terra. Esse é o Evangelho. Essa é a Páscoa do Senhor. Cristo veio para nos salvar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria fazer uma breve oração pela sua vida. Pastor, por que o senhor pede para fechar os olhos? Vai acontecer alguma coisa? Não. É porque ao fechar os olhos você se desliga de tudo que está à sua volta. É para que você se concentre naquilo que você ouviu aqui. E pense sobre isso agora. E pense sobre esta palavra. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Por que eu estou aqui ouvindo isso? E se o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração: olha, eu quero o teu coração, entrega a tua vida de uma vez para mim, para a tua vida ser transformada. Hoje é o dia. Essa é a hora de aí no teu lugar, enquanto eu fizer essa oração, você com os teus lábios, com o teu jeito de falar, com as tuas palavras, Deus não está se importando se você sabe falar bem, se você não sabe, qual é o teu nível de português, teu nível cultural. Deus não está preocupado com nada disso. Ele só está vendo uma coisa: a sinceridade do teu coração. Então agora, fale para Deus. Se você quer que a tua vida ressurja, você pode dar hoje o primeiro passo de entregar a tua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu creio na tua morte, na tua ressurreição, e eu quero ser uma nova vida em Jesus. Deus e Pai Celestial, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Teu evangelho foi pregado, Senhor, a cada coração aqui nessa noite. E eu creio que tu, ó Espírito Santo de Deus, Deus vivo e verdadeiro, estás operando em cada vida, em cada alma, Senhor, conforme o teu propósito, Senhor. Renova, restaura, Senhor, cura, ó Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, conforme o teu querer, uma mudança de vida, conforme a sinceridade de cada coração, haja uma transformação interior.
interior, Senhor, para que cada uma dessas pessoas experimentem Jesus Cristo em sua vida, tenham a salvação eterna em sua vida e possam viver um milagre a cada dia na sua vida. Eu oro por cada um deles e que o Senhor complete a obra, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos, e que todos digam amém. Antes de eu chamar as crianças, eu quero dizer que nós vamos marcar um batismo nas águas. Já estamos preparando, vai ser um pouquinho diferente de tudo que a gente já fez, né? Mas a gente já está organizando isso, em breve vou ter uma data. Então, se você ainda não passou pelas águas, mas já tomou essa decisão por Cristo, venha conversar comigo ou com a irmã Kátia e dar o seu nome. Em breve, né, se não der esse mês, talvez em maio a gente consiga fazer, que a gente está dependendo só de alguns ajustes, mas é importante que você dê o seu nome, né? Nós já temos 2 pessoas, né, que já deram o nome, então se você também quer passar pelas águas e seguir a Cristo, dê o seu nome e vamos viver uma nova vida com Jesus. Bem, nós vamos agora ver as nossas crianças, né? Vão se apresentar. Pode tirar aqui, vem aqui, né? Deixa eu já tirar minhas coisas daqui. Como eu sempre peço, né? Eu sei que a emoção é muita, né? Que todo mundo quer ver os filhinhos, os netos e tal, mas, né? Não pode ficar em pé para filmar e fotografar, senão você atrapalha quem está atrás, tá ok? Mas pode tirar fotos, filmar do seu lugar, só não pode ficar em pé. Lembre-se sempre que atrás tem alguém, a não ser quem está na última fileira, aí tudo bem, né? Você pode ficar, pode até ficar mais à vontade, mas fora isso, né? Não pode haver movimentação. Da mesma maneira, na cantata, que vai ser logo a seguir, tá bom? Daqui a pouquinho o coral já vai subir, vai começar a cantar. E também não pode haver movimentação.